Namastê, olá meus amigos, estamos de volta aqui, quarta-feira, para o momento Os Quatro Saberes, onde toda quarta-feira nós podemos estudar juntos temas ligados aos quatro saberes, né? Ao Yoga, ao Ayurveda, à sistêmica familiar e aos valores humanos. Namastê, bem-vindo todos vocês, para nós estudarmos hoje o tema especial dessa nossa aula, desse nosso encontro, é o Ayurveda. Nós vamos falar um pouquinho sobre Ahara, a dieta alimentar, os cuidados alimentares. Está bem assim? Então, bem-vindos todos vocês, fico muito feliz, estão todos chegando aqui, eu fico muito contente de nós estarmos nos reunindo para conversar um pouco sobre as qualidades dos alimentos e a gente poder então ter essa percepção sobre a nossa saúde. Toda quarta-feira a gente tem essa aula, esse compromisso aqui de nos encontrarmos para conversar sobre um saber, sobre um conhecimento dentro dessa jornada que nós fazemos. E hoje nós estaremos com a Ayurveda e quero lembrar a vocês que vocês podem assistir todas as aulas, todos os encontros dos quatro saberes, lá também no YouTube, está aqui no meu canal, aqui no Instagram, mas lá no YouTube, no canal da Ayurveda Terapias. E lá tem a playlist Momentos Quatro Saberes. E aí você vai assistir todas as aulas. Ok? Hoje, nossa aula, vamos conversar sobre o Ayurveda, um pouco sobre alimentação, algumas dietas relacionadas com essa estação, com este momento, como a gente pode se cuidar melhor. Então, bem-vindos, eu vou fazer um mantra para iniciar a nossa conversa. Quero convidar todos vocês para orarmos, para vibrarmos numa intenção benéfica para a saúde de nossas famílias, de nossas casas, para a saúde de nossas alimentações, para que nós possamos comer alimentos mais sagrados, mais puros, mais benéficos para a nossa inteligência, nossa saúde física, nossa força e vigor. Então, quero convidar vocês, farei um mantra dedicado ao Senhor Dhanvantri, o pai da medicina ayurvédica, e eu vou então pedir que nós todos possamos ter a inteligência necessária, que Ele dote nossas almas com o poder de cura, com o poder de autocura, com o poder de saúde, e que a gente possa receber uma gota do néctar da vida para nos tornar pessoas mais saudáveis, mais brilhantes em nossa inteligência. Vamos juntos então? Quero convidar todos vocês para irradiar um mantra pela saúde em nossas famílias. Unam suas mãos, coloque diante do coração, diante do peito, feche seus olhos, irradie luz, a partir do centro do seu coração, alcance todos os cômodos da sua casa, alcance as águas, alcance os alimentos, as plantas e os animais, que essa vibração de radiância de luz alcance todos os seres que você ama e que vivem aí em sua casa com você. Acompanhe um mantra em seu coração. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantraye Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinashnaya Trailokya Nataya Shri Mahavishnave Namaha Om Shri Bhagavan Dhanvantraye Namaha Om Shanti Shanti Shanti. Respiramos com alegria em nosso coração, respiramos em paz, respiramos irradiando luz e felicidade para o bem dos seres. E assim nós iniciamos o nosso estudo de hoje. Namastê. Bem-vindos ao nosso momento, os quatro saberes. Vamos estudar um pouco sobre o Ayurveda. Quando você olha os 5 elementos, terra, água, fogo, espaço, ar ou vento e espaço, quando você olha os alimentos, nós podemos perceber que eles têm 2 características fundamentais. Os alimentos são mais leves ou mais pesados. Quanto mais terra, mais pesado. Por exemplo, os alimentos mais doces.
né, a rapadura. Ou alimentos com mais ar, são mais leves, como as folhas, ou o pão torrado, né, a bolacha água e sal, tem mais ar, o croque dela conta que tem mais ar no alimento. Os alimentos mais leves, então aumenta em nós o dosha vata. Os alimentos mais pesados aumentam em nós o dosha kapha. Então, se nós compreendemos essa natureza dos alimentos mais pesados, mais leves, nós podemos começar a escolher se nós queremos ficar mais leves, mais arejados, ou se estamos precisando um pouco mais de peso, mais de consistência, mais de vitalidade, mais de vigor. Então você precisa ter essa primeira compreensão para lidar com a escolha dos alimentos que nós precisamos nessa época do ano. Tá bom? Outra qualidade importante é se o alimento, então, ele é mais úmido ou mais seco. Tá? Se o alimento é mais úmido, vai então aumentar em nós o kapha, vai reduzir vata. Se o alimento então é mais seco, vai aumentar o vata e vai reduzir o kapha. Outra qualidade importante, se o alimento é quente ou frio. Né? Então, por exemplo, mel, né, é um alimento mais quente, então ele tende a aumentar o pitta, aumentar o calor em nós. Correto? Um iogurte natural é mais frio, então tende a reduzir o pitta, ok, em nós. Então, com essas qualidades de pesado ou de leve, seco e úmido, de quente e frio, você pode então tecer uma compreensão do que você está precisando para lidar com a sua própria alimentação, com o seu ahara, tá bom? Então, nós temos que conhecer um pouco dessa qualidade dos alimentos que vão nos ajudar a combinar, então, segundo os sabores. Vamos lembrar, então, que os sabores doce, salgado, ácido, astringente, né? Picante e amargo. Esses 6 sabores, né, compõem, então, a qualidade dos alimentos, mais pesado, mais leve, de acordo com a sua constituição. Então, por exemplo, né, vamos pensar no alimento doce, ele é mais úmido e mais pesado. Vamos pensar no alimento amargo, tá? O amargo, ele é seco e leve. Então, alimentos amargos que o vata gosta tanto, que, né, como o chocolate amargo, ele tende a agravar o vata, aumentar muito o pensamento, muita insônia, muita agitação mental, tende a constipar os intestinos. Né? Aliás, usamos o amargo, usamos o astringente exatamente para diminuir a intensidade do funcionamento intestinal, para combater diarreias, inclusive. Correto? Se você compreende esses programas, vai te ajudar muito a saber que alimento escolher, como você vai ficar nesse momento. Esse sábado agora eu estava saindo para um trabalho e tive soltou meu intestino. E aí eu conheço então que a própolis, que é bastante astringente, é benéfica. Então eu coloquei 5 gotas, tomei, esperei um pouco mais, tomei mais 5 gotas e estabilizou meu intestino. Se não tivesse estabilizado, eu ia procurar algo mais astringente ainda, que era a folha da goiabeira. Eu estava olhando lá no jardim, uma goiabeira, e já pensando em fazer um chá de umas 2 folhas para aumentar ainda mais a astringência e segurar o intestino ainda mais. Tá? Que é uma das plantas que mais prende o intestino, né? É a folha da goiabeira. Então essas compreensões, né, pelo sabor, uma folha astringente, né, poderia ser caju, né, poderia ser outros alimentos, mas tem alguns que são mais potentes, tem um índice maior, um índice mais elevado da qualidade da substância. É um picante mais picante, por exemplo, a pimenta malagueta é mais picante que os picantes, igual o gengibre, que é picante, mas bem menos picante que a pimenta malagueta. Então tem índices, né? Índice do poder de cada substância. Uma laranja ácida, um limão ácido, percebe assim a diferença? Né? O tanto que uma rúcula é amarga, uma jurubeba, um jiló. Então você vai compreendendo essas variações, né? E aí você pode começar a escolher. Eu escolhi certo, só a própolis foi o bastante, frequentemente só a água de própolis, tá? Do extrato de própolis, já é o bastante para prender o intestino. Né? Às vezes, uma água com mel já é o bastante para soltar o intestino, porque o mel, então, ele é úmido, doce, né? E com um efeito de calor maior, né? Já bem quente. Ok? Então, se você compreende isso, é muito bacana, muito benéfico para a gente poder cuidar da nossa saúde, né?
dos alimentos que nós precisaremos para equilibrar cada um dos nossos dois. O Vata, por natureza, ele é leve e seco. Então ele precisa de alimentos um pouco mais pesados, um pouco mais úmidos. Pode compreender? E aí você vê, por exemplo, o contrário de alguns jovens, né, algumas meninas bonitas que querem ficar bem magrinhas para o seu anseio de top model e come muito sanduíche seco, com folhas de alface dentro, né, e suco de caju à noite. E a gente vê que essas meninas tendo rapidamente olheiras, insônias, agitações mentais e culmina frequentemente com a depressão mais tarde. Então, vocês podem observar, né, o Dr. Ruguet fala muito sobre isso pra gente, essas formas erradas de alimentação. Então as pessoas de natureza Vata, os mais magrinhos, os mais ágeis, as pessoas que gostam muito da vida criativa, da vida mental intensa, precisam cuidar de que os alimentos tenham um pouco mais de sabor doce, tá? Salgado, ok? O ácido também em pequena quantidade é muito bom porque ele em combinação ajuda a retenção de líquidos, não é? Perfeito? Então esse é um jeito de olhar muito bacana. O Vata prefere as saladas refogadas, oleadas, né? Massagens, aplicação de óleo no corpo para tirar um pouco essa secura dessa época do ano, tá? E isso são qualidades importantes. Então o Vata, ele é de natureza leve e seco. Precisa então de alimentos mais pesados e quentes, tá? Isso então é muito interessante. Quente às vezes no calor mesmo, que o alimento está quente, refogado, por exemplo, ou quente é a potência do alimento, né? Um alimento um pouco quente, né? Então a cenoura, o mamão é um pouco mais quente, correto? Né? Então pode utilizar esses alimentos para poder aumentar o poder de calor no organismo, né? A batata, o inhame, tudo isso é benéfico para aquecer o Vata nessa época do ano. Ok? Estão acompanhando bem? Se quiserem enviar alguma pergunta, pode enviar aqui que a gente vai clareando para vocês junto com esse nosso diálogo. Quem for assistir essa conversa, esse nosso encontro depois, também pode enviar no chat e a gente vai respondendo oportunamente. Muito bacana? Então, essas qualidades são muito importantes, tá? E evitar, então, portanto, o cuidado com o sabor amargo e adstringente para o Vata. Cuidado, tá? O alimento amargo e adstringente tende a emagrecer, aumentar a leveza, tendem a prender o intestino. O Vata tem um problema de intestino preso frequentemente. E você pode, então, com esses pequenos cuidados, mudar muito a sua saúde. Muito, não é? Prefira agora à noite um caldo, uma sopa, tá? Um refogado de legumes, do que alimentos secos, frios, tá? Isso não é tão benéfico assim. Evite comer alimentos frios à noite, tá? Procura, por exemplo, agora um leitinho quente com um pouco de ghee, né? Uma colherinha de açúcar mascavo, uma pitadinha de sal de rocha ou sal do Himalaia, tá? Esse leitinho quente, você pode botar algum sabor que seja interessante, talvez um pouco de canela, talvez um pouquinho de noz moscada, e vai deixar o Vata mais equilibrado, as pessoas mais magrinhas, as pessoas mais de mente muito agitada, tá? Com um tempero bom para dormir. Toma um leite quentinho com essas ervas, tá? Que será muito bacana, tá bom? É importante a gente lembrar, né, que dos textos antigos, né, que nos ensinam sobre a importância dos alimentos, né, a importância do que a gente deve comer, tem alguns alimentos que foram considerados assim, né, há muito tempo, grandes alimentos importantíssimos para a saúde humana, né? O próprio Lagbata, que é um dos textos clássicos do Ayurveda, né, ele fala exatamente sobre alguns alimentos muito recomendáveis para a saúde humana. Então nós temos, vamos lembrar alguns, né? O arroz, ok? O feijão moyashi, que é considerado o melhor feijão para assimilação humana. O sal de rocha, o sal da montanha, o sal do Himalaia. Amalak, que é uma fruta bem interessante. Água de chuva é considerado um alimento muito especial para a saúde humana, tá? Eu me lembro dos avós darem muita importância aqui no interior, antigamente, guardar um pouco de água potável da chuva, que era benéfica, saudável. Não as primeiras águas que está lavando o céu da poluição, as águas depois das primeiras chuvas, ok? O ghee, a manteiga clarificada,
faz parte dos grandes alimentos para a saúde humana. Tá? E tem outros, é claro, né? Outros alimentos extraordinários. Tá bom? Depois no final a gente pode falar um pouco mais, mas só quero lembrar que já tem alguns estudos apontando para 4 grandes alimentos, né, no planeta, 4 grandes caminhos alimentares assim, para a saúde humana, como remédio e como alimentação. A mandioca, ok? A Auropronobis, a moringa, tá? A moringa, a cúrcuma, tá? O açafrão da terra, tá? 4 alimentos assim que faz parte de uma farmácia, de um tratamento para a saúde humana. Tenha-os em casa, alimente da melhor maneira e faça as combinações corretas, que será muito extraordinário. Então são 4 alimentos que vocês podem consumir pela qualidade proteica, qualidade de força, qualidade de energia, tá? Os estudos apontam a mandioca como um dos alimentos do futuro da humanidade. É muito, muito fantástico, né? A nossa tapioca faz parte dos alimentos saudáveis da terra. Guardem isso, tá? Tapioca é um alimento bom, embora um pouco seco, mas pro vata você põe manteiga, põe ghee, né? Ou põe óleo, correto? Ou faz um pequeno refogado e põe dentro da tapioca e come, faz ela mais gordinha pro vata, não tão magrinha, tá? Para poder ficar mais nutritiva, ok? E aí pro pita pode ser um pouco mais fina, um pouco mais seca, e aí fica bacana dessa maneira, tá? Estou seguindo aqui um resumo que eu preparei para a gente poder olhar, me inspirando aqui alguns trabalhos de alguns autores, alguns médicos ayurvédicos, inclusive aqui por causa de uma chamada telefônica. Tudo bem agora? Tudo ok? Vamos prosseguir? Bacana, pessoal. Então, nós sabemos, né, que as pessoas de natureza pita precisam tomar cuidado então com aquilo que é muito quente. Então, o sabor ácido, o sabor picante, o sabor salgado agravam o pita, aumentam o calor em nós. Então, saber usar isso com parcimônia, de um jeito equilibrado. Nós pita gostamos muito dos sabores intensos. E aí é importante equilibrar. Você está tomando um alimento mais salgado, um alimento mais picante, então tem alguma coisa que neutraliza, né, como um iogurte natural perto, né, junto com a refeição, tá? Um pouco de iogurte que você possa ir combinando com as substâncias mais marcantes, né? Ou uma batata mais neutra que possa ajudar a equilibrar um pouco desses picantes, tá bom? Ok? Então é isso. Então o pita essencialmente precisa então de refrescar, né? O doce é muito bom, o amargo é muito bom, né? O astringente é muito bom, mas então, o doce e o amargo são substâncias benéficas para o pita. Ele tem um poder bom de refrescar, de descongestionar, de purificar o sangue, purificar a bile, tá? Então, os alimentos amargos, os alimentos de natureza do amargo têm um grande poder de purificação do sangue. E pita tende a inflamar, a agravar os distúrbios de sangue. Então use um pouco mais de amargos, será muito bacana. Algumas pessoas dizem, mas eu não gosto de amargo. Nós não olhamos assim, muito essa coisa do gosto, não gosto. A gente olha o que nós precisamos para a nossa saúde, né? Porque se a gente não é dessa maneira, de uma forma clara, positiva, você tem que olhar quando doente. Aí você adoece e tem que tomar e não tem outro jeito. Não tem que esperar ficar com o fígado com gordura, com má digestão, com náusea, para ter que tomar um chá de boldo. Não precisa chegar a esse ponto, tá? Até porque tem muitas combinações do amargo, fica muito agradável. Você põe um jiló, por exemplo, para cozinhar no arroz, o amargo do jiló passa para o arroz, você tem um arroz suavemente amargo, que a boca mal percebe, só que as substâncias estão lá favorecendo a limpeza do sangue, a purificação do sangue para você, para nós de dosha pita. Tá bom? Então, o alimento doce ele é frio, então ele é importante, ele é nutritivo e é muito benéfico para o pita que precisa de sentir-se nutrido. São pessoas vigorosas, então gostam de desempenhos físicos, desafios físicos, portanto precisa do alimento doce e cuidado então com o picante,
por causa da tendência inflamada de Pita, pressão arterial, né? O problema do hemorroidas, o problema da hipertensão arterial e assim por diante. Ok? Alimentos crus, tá? Bem fresquinhos, bem preparadinhos, são bons para o Pita. Alguns brotos, tá? Tem um descanso muito bom para a gente. Ok? O iogurte natural, tomado da maneira correta, muito bom. No geral, a gente recomenda os alimentos salgados e quentinhos pela manhã e preferir frutas e doces à tarde, no geral. Tá? A gente pode pensar dessa maneira assim. Ok? O Pita precisa de alimentar com a beleza, tá? Isso é uma coisa muito importante na sua alimentação. Prepare a sua mesa, coloque o prato bonitinho, não coma sempre, não vai sempre uma gambiarra, tá? Para a sua velocidade, para a sua falta de tempo. Coma bacana, sempre que possível, dá uma pausa. O Pita gosta da sala bem arrumada, a sala de jantar, tá? Prepara, coloca beleza, coloca elegância, talheres bonitos, copos bonitos. Procura cuidar de você, tá? Comer, saboreando, para registrar psiquicamente os sabores e perceber também a dinâmica deles em nossa mente, afetando o nosso modo de enxergar e pensar a vida. Correto? Bacana? As pessoas Pita são quentes, então alimentos frios. Somos úmidos, tem tendência à oleosidade, então tem que ser alimentos um pouco mais secos, tá? Secantes e frios, e isso ajuda muito a aliviar o Pita, o calorão. Exceto quando você está precisando de mais força, de mais calor, aí você aumenta o Pita mesmo sendo Pita, né? Aqui é uma rara, uma dieta diária para você equilibrar o seu dosha, tá? Sem chegar no ponto de ter que ficar tomando alimentos muito fortes, fazer intoxicações fortes, porque intoxicou o seu dosha de uma maneira muito negativa e intensa. Pessoas de natureza Kapha são... Peraí. Só tirar o seco um pouquinho. Ok, então, pessoas de natureza Kapha são pessoas frias, úmidas, pesadas. Então o que elas precisam? Frio, contrário, quente. Úmido, contrário, seco. Pesado, contrário, leve. E aí então você pode, dessa maneira, equilibrar a sua qualidade Kapha. O Kapha, pessoas mais redondas, aquela mão mais quadradinha, fortinha, tende a ter aumento de peso. Tá? Então, os principais alimentos para o Kapha exatamente quais são? Picante, amargo, adstringente. Tá? Esses sabores vão facilitar muito a vida do Kapha, vão ajudá-lo a ter saúde. O gengibre, pimenta, mostarda, cominhos, as verduras amargas, os alimentos amargos, tá? E reduzir, claro, o sabor doce, né? O sabor doce, o excesso de arroz, o excesso de trigo, que a gente chama de carboidrato no geral, tá? Então tomar esses cuidados. Não é que a gente nunca coma esses alimentos, não existe isso. Todos os doshas precisam de todos os sabores, tá? E o que muda então é a quantidade, a intensidade, o horário, então o que comer, como comer, quando comer, quem comer, tá certo? Essas compreensões são muito benéficas para a gente poder ampliar a nossa qualidade, tá? Vamos falar um pouquinho então do que os sabores fazem conosco, para nós, né, fechar esse pensamento. O sabor doce, ele é construtor da vitalidade em todos os tecidos. Tá bom? Harmoniza a mente e traz contentamento. A gente tem certeza disso, né? Ok? É demulcente, então ele suaviza as membranas mucosas, é expectorante e um laxante suave. O salgado é suavizante, já é laxativo e sedativo. Em pequena quantidade estimula a digestão. Em média quantidade é purgativo, solta o intestino. E em grande quantidade causa vômito. E a gente utiliza desse saber para poder fazer limpezas com as pessoas, inclusive. O salgado descongestiona as massas de muco endurecidas, acalma os nervos e diminui a ansiedade. Viu daquela receitinha do leite quente à noite, que eu sugeri colocar uma pitadinha de sal? Ele tem esse fator calmante dos nervos, muito bom para quem tem insônia, quem dorme com dificuldade ou tem sonho ruim. O ácido ele é estimulante, ele é carminativo, então ele combate gases, tá?
é nutritivo e reduz a sede. Vocês já observaram que aqueles alimentos, aqueles isotônicos, sempre tem alguma coisa ácida, né? Limão, tangerina, que auxilia as pessoas a matar a sede enquanto estão em atividade física aeróbica. Bom, o ácido também desperta a mente e os sentidos. Tomar o limão traz uma clareza, né? Promove a circulação, fortalece o coração, nutre os tecidos e, com exceção do reprodutivo. Quem quer, por exemplo, está tendo dificuldade de engravidar, a gente reduz um pouco alimentos ácidos, porque ele reduz um pouco a qualidade do tecido reprodutivo. Tá? Ok. O picante, ele é estimulante, ele é carminativo, tá? Ele promove o suor, ele é diaforético, tá? Ele estimula o metabolismo, tá? Promove o calor e promove a boa digestão, né? O alimento picante é importante para estimular a boa digestão. Estimula a circulação e trata a estagnação do sangue. Ele dá velocidade, dá ritmo ao sangue em cada um de nós. Abre a mente e os sentidos e limpa os canais energéticos, tá? Então um picante suave, que é o açafrão, tem uma grande tarefa de limpar os canais energéticos, muito importante para os praticantes de yoga, muito importante para quem trabalha com sensibilidade mediúnica, sensibilidade paranormal, tá? Ou com sensibilidade psíquica para ajudar pessoas, na psicologia, nas constelações, né, que exige percepção mais clara, um refino da intuição. Esses alimentos são importantes. Bacana? E, evidentemente, que uma coisa bacana que a gente pode lembrar, né, do picante, tá? Que ele também tem um efeito muito bom na redução de dores nervosas. O amargo, ele é alterativo. O que significa alterativo? Ele purifica o sangue. Então eu falei com vocês que esses são excelentes alimentos para a pita, limpando e desintoxicando o fígado, bílis, vesícula, tá? Reduz todos os tecidos, ele emagrece, ele reduz os tecidos e aumenta a leveza na mente. Ok? Então são alimentos para quem está com a mente obtusa, pesada, não enxerga, meio cabeça dura. Você vai conversar e fica, o amargo tem uma função de ajudar essa pessoa a ficar com mais leveza na mente, para que ela possa lidar melhor com as conversas, os diálogos e com as questões quando exigem alteração de opinião, mudança de opiniões. Tá bom? Em pequena quantidade é muito bom para digestão. Os chás amargos são bons para digestão também. E são muito bons para reduzir açúcar. A gente usa muito o amargo no combate a gorduras, no combate a diabetes, o excesso de açúcar no sangue. Tá? Ok? Por fim, o adstringente, né? São alimentos que têm uma tarefinha boa de prender os intestinos, correto? Sim, né? Você pode pensar no café como amargo, um pouquinho, né, com tendência a mais astringente ou menos astringente, tá? O café, ele é melhor para o kapha do que para o vata, e o vata gosta bastante, tá? Promove a saúde da pele, o astringente, olha que legal, tá? O amargo também. Promove a saúde da pele, as membranas mucosas, tá? Enrijece os tecidos e trata prolapsos, tá? Então é muito recomendado em alguns tratamentos. A gente usa alguns adstringentes em tratamentos, por exemplo, de endometriose, tá? A gente utiliza a romã, que tem uma astringência doce, um tanto muito bom para tratar esses distúrbios, tá? A gente medica o ghee com um pouco de dátma, com um pouco de romã, e essa tem um efeito assim, muito bacana de lidar com a restauração do sistema feminino. Muito bom? Então, cada um deles nós precisamos tomar com calma, com cuidado, reduz um, diminui o outro, né? Cada um desses 6 sabores são importantes para nós, cada um cumpre uma tarefa maravilhosa, tá? E a gente precisa compreender isso então, que a gente deve sempre esperar a fome para comer, tá? Se chegou a hora e precisa comer por causa do seu ritmo de vida, coma menos se estiver sem fome, coma os sabores mais necessários para você, tá? Não pega só pelo prato, porque você gosta, procura conhecer como é que você está. Estou precisando de energia, estou precisando de mais força, mais vigor, oleia mais os seus alimentos, né? Não, estou precisando ficar um pouco mais magro, mais leve.
Entende? Encontre os sabores naturalmente entre a beleza, o gosto, correto? E o que realmente é necessário para você. Beleza, gosto necessário, tá? E você então equilibra o seu sabor, o seu alimento, o seu prato, para que você possa comer de uma forma bem benéfica. Tá certo? Aquele que utiliza alimentos saudáveis e atividades equilibradas, que discrimina o bem e o mal e age de forma adequada, que não é muito apegado aos objetos dos sentidos, que desenvolve o hábito da caridade, considerando todos como iguais, falar a verdade com paciência e perdoando o erro dos outros, e que busca boa companhia, esse torna-se livre do adoecimento. Percebeu como que ele toca o alimento, a postura mental, a postura espiritual, a relação consigo, a relação com o universo? Esse conjunto corpo, mente e alma compõe então, tá? uma harmoniosa estrutura perante a sua vida, a sua rotina diária, o seu dinacharya, né? E comece então com a escolha do seu ahara, da sua dieta alimentar correta para a sua saúde. Perfeito? Como foi para vocês? Obrigado, Arumi. Vai ser um prazer estarmos juntos breve aí em São Gotardo. Breve estaremos em Bom Despacho, esse mês de junho também, e estaremos em Belo Horizonte atendendo. Tá? Já estão abertas as agendas, vocês podem acompanhar aí com os nossos amigos que cuidam, tá? Ou passam mensagem aqui para mim que eu vou estar orientando vocês. Estaremos atendendo com Ayurveda e com assistência familiar nesses lugares todos. Ok, queridos? Então, dessa maneira, estamos aqui então para conversarmos com vocês toda quarta-feira, às 7 da noite, meia hora, de vez em quando a gente fica um pouco mais animado, vai um tempo mais, que nós chamamos então de Momento os Quatro Saberes. Toda quarta-feira nós olhamos para essas 4 direções da vida e nos orientamos com os saberes ancestrais da humanidade. O Yoga, o Ayurveda, a sistêmica familiar, em especial nas constelações familiares e no alinhamento ancestral. E os valores humanos, essa visão ética, essa visão da postura humana perante si mesmo, perante o mundo, perante o outro, nessa busca do amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo e a si mesmo. Fiquem com Deus, muita gratidão. Foi bacana, Rosani, querida? Ok? Todos estão contentes? Querem trazer alguma pergunta? Dá para nós conversarmos aí nos próximos 5 minutos. E se tiverem alguma pergunta, alguma vontade que eu os oriente sobre a aula. Foi bom, não foi? Sempre muito bom estarmos juntos. Trouxe mais clareza, ok? Que essas energias boas possam alcançar muitas pessoas em muitos lugares, como um efeito desse nosso encontro aqui, de estarmos juntos, propiciando a inteligência, propiciando a sabedoria, propiciando o autocuidado, tá? Para de ficar falando, eu preciso pensar mais em mim mesmo, eu vou cuidar mais de mim mesmo, se eu não cuidar, quem vai cuidar? Essa é uma leréia desnecessária. Cuida mesmo, né? Agora há pouco eu estou tomando um chazinho com ervas, combinei o amargo, combinei o adstringente, tá? Estou aqui fazendo alguns cuidados, ok? Usei o cantacalho, usei a quebra-pedra, usei um pouco do boldo. Aliás, o boldo colocado em pequena quantidade no chá fica com um sabor maravilhoso, o boldo fresco. Dá um sabor muito interessante. É o amargo. O vata faça com parcimônia, com cuidado. Tá bom? Bacana demais, isso é muito útil, vai ficar aqui gravado para vocês e também lá no canal da Ayurveda no YouTube vocês podem aproveitar essa aula e recomendarem para as pessoas, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e dentro do estudo do Yoga, da Bhagavad Gita, daqui a pouquinho às 8 horas estaremos juntos no canal Dr. Ruge, lá no YouTube, vocês podem acompanhar, tá? Toda quarta-feira às 20 horas, uma impressionante aula sobre a Bhagavad Gita, né? Essa sublime canção do Senhor Krishna no seu diálogo maravilhoso com Arjuna e trouxe para nós o Dr. Ruge esses estudos de uma maneira impressionante. Já são mais de 100 aulas, cada uma melhor do que a outra. É um pequeno comercial para convidá-los
para estarmos juntos daqui a pouco lá com o Dr. Ruguer. Então vamos encerrar, orar pela paz na terra, orar pelo bem dos seres. Vamos juntos então? Unam suas mãos, vamos entoar o Loka Samasta. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Que nós e todos os seres sejamos felizes. Que nós e todos os seres sejamos felizes. Que nós e todos os seres sejamos felizes. Que haja paz. Paz, paz. Paz no corpo, paz na mente, paz no espírito. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Até nossa próxima quarta-feira estaremos juntos então aqui no Momento aos Quatro Saberes. Um abraço carinhoso a todos e muita paz.